Abrindo para a leitura bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vou deixar aberto aqui. Me dá esse banquinho branco, Marcelo. Obrigado. Deixa eu pôr aqui. Pegar o meu esboço. Organizar aqui, porque o celular aqui maior. Então vamos à nossa liturgia. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus essa manhã pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos. Primeiramente, Senhor, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, que nós possamos estar aprendendo de Ti nessa manhã e que possamos aprender, Senhor, como usarmos essa palavra de maneira bíblica no nosso dia a dia. Senhor, que nós possamos realmente ser edificados pelo Teu poder nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, na quarta-feira nós demos uma introdução no Evangelho de Mateus, e eu vim falando da questão de Jesus ser descendente direto de Davi. Falei também da questão de que ele também tinha que ser da linhagem de Abraão. Só que dentro dessa genealogia existem o nome de pessoas. Essa genealogia ela foi determinada por Deus. Mas existem pessoas dela, é uma genealogia formada por pessoas. E algumas delas são proeminentes. Como a gente vê o caso do rei Davi, o caso do rei Salomão, como a gente vê o caso do rei Ezequias, como a gente vê o caso do rei Josias, do próprio Judá. Isso nos mostra o quê? Que dentro do projeto que Deus tem na terra, pessoas são usadas e colocadas estrategicamente em cada lugar. Agora, na genealogia de Jesus, tem uma coisa diferente para a época, que é o que fala aqui nesses dois versículos. O versículo 5, no primeiro versículo 3, olha que interessante. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aí no versículo 6, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Estranhamente, Deus coloca 4 mulheres na genealogia. Você não vê isso em nenhum lugar. Para a época, isso daqui era uma quebra de conceito tremenda. Por quê? Porque só entravam homens na genealogia. Vamos entender o quadro. Os judeus, os fariseus daquela época oravam da seguinte forma: Senhor, graças eu te dou, porque eu não nasci nem gentil e nem mulher. Naquela época se questionava se a mulher tinha alma. Para vocês terem uma ideia em que ponto que a corrupção teológica entrou em Israel. Imagina se questionar se a mulher tem alma. Aí vem Mateus, no seu evangelho, na sua genealogia, e coloca estrategicamente essas 4 mulheres. Isso aqui tem um motivo.
Primeiro deles, mostrar que tanto homem como mulher são iguais no plano de Deus. Embora tenham funções diferentes, os dois são iguais. Segundo, todas essas mulheres aqui, elas eram estrangeiras. Isso é um fato muito importante. Por quê? Porque aponta para a salvação dos gentios como nós. Teologicamente, esse é o maior ensino que tem da presença dessas 4 mulheres. Que o fato de elas serem estrangeiras mostra que Deus viria a cumprir as promessas que ele fez a Abraão, salvando inclusive os gentios, conforme diz o texto de Gênesis capítulo 12. Quer ver? Vamos abrir novamente Gênesis capítulo 12. Nós já lemos esse texto na quarta-feira, mas é muito importante eu fazer a conexão. Gênesis 12, versículo 1. Página 12, isso, Jimmy. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, todas essas promessas de Deus a Abraão se cumpriram. Ele é o pai da nação de Israel. Ele talvez é o nome mais comum. Para vocês terem uma ideia, Abraão é até reconhecido no meio muçulmano. O único problema é que existe um ensino mentiroso que foi dado a Maomé, dizendo que em vez de Deus escolher Isaac, Deus escolheu Ismael, que é filho de Abraão. Só que o nome de Abraão é notório. As 3 maiores religiões monoteístas da terra reconhecem Abraão como profeta: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Aí você fala, mas irmão, aonde que está a informação que Abraão era profeta? Quando Abimeleque toma Sara para sua esposa, e ele não consegue a possuir, e fica doente, o que Deus fala para ele? Olha, eu não permiti que você a tocasse. Porém, esse que é o marido dela é profeta, e ele orará por ti, para que você seja curado. A Bíblia dá essa informação. Inclusive, essa é uma das funções do profeta. Se a pessoa hoje em dia fala, eu sou profeta, a gente sabe que não existe mais. Na verdade, existem funções. Ah, você é profeta? Então comece orando pelos outros. É o grande sinal que você é profeta. Só que orar pelos outros dá trabalho. Orar pelos outros requer tempo. Orar pelos outros requer sensibilidade à necessidade do outro. O que eu quero é fazer adivinhação evangélica. É dizer que sou vaso escolhido pelo Senhor para usar. Deveria seguir mais a palavra, mas voltando para o assunto, tudo isso aqui se cumpriu em Abraão. Por isso que aparecem essas mulheres. Agora, a genealogia começa como? A genealogia começa com Judá. Lembra que Jesus é o leão da tribo de Judá? Então ela tem que chegar na descendência. E com Judá, acontece um fato interessante. Que entra na vida de Judá a figura de Tamar. Em cima da história dessas 4 mulheres, eu vou nessa manhã trazer para vocês uma realidade que se estende a todos nós. Eu entendo, e alguns estudiosos entendem, que ao estudar a vida dessas mulheres, você vai ver características que vão ser notadas em muitas pessoas que seriam alcançadas pela salvação de Deus. Você vai notar o quê? Um Deus poderoso, que pega a história dos mais improváveis, as histórias mais difíceis, as histórias mais complicadas, e salva efetivamente essas pessoas, e transforma aquela bagunça, e transforma tudo aquilo que está dando errado.
E transforma de uma maneira tal que pega essas 4 mulheres que não eram nada e põe na genealogia do rei. E põe na genealogia do próprio Deus. O que Deus está mostrando? Que Ele é capaz de operar em qualquer vida. Ele é capaz de operar em qualquer situação. Alguns anos atrás eu trouxe um estudo em cima dessas 4 mulheres. O que eu vou tentar fazer hoje é aprofundar um pouquinho mais e tentar tirar algumas verdades do texto que naquela época não foi possível. Como é que eu vou fazer? Eu vou tentar expor isso hoje, mas eu acho que vai ser difícil. Então, se for necessário, eu começo hoje, no momento apropriado eu paro, e aí na quarta-feira eu continuo, porque é muito importante a gente conhecer a situação dessas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres sou eu, essas mulheres é você, essas mulheres são a minha vida, essas mulheres são a sua vida. Amém? Então vamos começar por Tamar. Gênesis capítulo 38. O texto é longo. Como eu costumo dizer para os irmãos, eu vou fazer uma leitura expositiva e vou fazendo as paradas necessárias do texto. Gênesis 38, versículo 1 diz assim: e aconteceu, vamos ler o versículo 36 do capítulo anterior. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Qual é o fato aqui? José, filho mais moço, irmão de Benjamim, que viria a nascer depois de José, ele é vendido pelos irmãos para os mercadores midianitas. Quem eram esses midianitas? Eles eram da mesma nacionalidade de Jetro, sogro de Moisés. Midian foi segunda esposa, Midian foi filho de Quetura, segunda esposa de Abraão. Esse povo midianita, ele estava ligado a Abraão também. Mas, no entanto, eles se tornaram mercadores de escravos. Os filhos de Jacó, os patriarcas das tribos, venderam a José. José foi levado para o Egito. E aí o que acontece? Vamos ver o que Judá, o seu irmão, fez. Agora sim, Gênesis 38. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a por mulher e a possuiu. Vou fazer uma pausa aqui, olha que interessante. O camarada vendeu o irmão como escravo. E na maior boa, sem nenhum peso da consciência, foi cuidar da vida. Desceu para a região dos cananeus. Lá ele foi habitar na casa de um cara chamado Ira, também cananeu. Quer dizer, ele saiu de dentre o povo de Deus, ele saiu de dentre a comunhão e foi servir, foi andar junto com o povo que era amaldiçoado. Nós vamos ver isso em Gênesis. O povo cananeu foi amaldiçoado por Noé, por causa da transgressão de Cão. Não bastasse isso, ele conheceu um outro sujeito e tomou uma esposa. Veja, para vocês terem uma ideia do que ele fez, Abraão, quando já estava velho, e Sara tinha morrido, Abraão pega o seu servo, chamado Eliezer, faz ele colocar a mão na coxa em sinal de juramento, e ele vai buscar uma esposa para Isaac. Quem é essa esposa? Rebeca. E Rebeca vem, casa-se com Isaac, desse casamento nascem Jacó e Esaú. O que Esaú faz? Pega 2 mulheres cananitas, trazendo amargura para os seus pais. 2 mulheres estrangeiras. Não me lembro agora se elas eram cananitas. E a Bíblia fala que essas mulheres, elas trouxeram amargura, tanto para Isaac como para Rebeca.
Jacó, porém, depois de dar o golpe no seu irmão, viaja para a família de Rebeca. E lá ele tem as suas esposas. 20 anos depois ele volta. Então Judá sabia que não era para casar com mulher estrangeira. Judá sabia que as esposas do tio, Edom, elas trouxeram a amargura para os seus avós, que era Isaac e Rebeca. O que ele faz? Vendeu o irmão, vai cuidar da vida. E aí casa-se com uma cananita. O que resultou? Olha que interessante. Versículo 3. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber, e deu à luz a um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Olha a questão, gente. Se eu erro, existe muita chance do meu filho errar nas mesmas áreas. Se eu erro em não servir a Deus corretamente, provavelmente eu estou gerando uma família de ímpios. Se eu erro em não seguir os princípios do Senhor, provavelmente eu estou gerando uma família de pessoas que não seguem os princípios do Senhor. O que a gente percebe aqui em Judá? Judá se contaminou completamente. Olha que interessante, ele era um servo de Deus. Jacó, a Bíblia mostra que antes tinha dado uma ordem para eles limparem de todos os ídolos que estavam no acampamento, limpar dos brincos que eram consagrados, limpar de todo objeto que era consagrado, purificar o acampamento de Jacó. Aí esse camarada desce a terra, onde a contaminação está lá, e traz uma mulher que entrou naquela casa com todo o paganismo, com toda a feitiçaria, com toda a idolatria, que o próprio pai dele, Jacó, já tinha rejeitado. Por quê? Por isso que a Bíblia fala que crente casa com crente. Por isso que a Bíblia fala, para você, então, por exemplo, não tem lá os mandamentos que fala, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu sou Deus zeloso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que me amam. O que a Bíblia está nos ensinando? Que a consequência do que eu faço, a consequência cultural, o que a gente chama de mandato cultural, vai refletir no meu filho. Por exemplo, se eu chego com o meu filho e falo, filho, você tem que servir a Deus, e ele não me vê servindo a Deus, é algo vazio. É algo sem conteúdo. Na verdade, eu vou estar criando um revoltado. Que ele vai chegar e falar, nossa, meu pai e minha mãe falam para mim servir a Deus, mas eu não vejo Deus na vida deles. Eu não vejo eles buscando servir a Deus. Ah, meu pai e minha mãe falam que eu tenho que pedir perdão, mas quando eles erram, eu não vejo eles pedirem perdão. Ah, meu pai e minha mãe falam que eu tenho que ser uma pessoa boa, mas na verdade eu olho para o meu pai e para a minha mãe, são duas encrencas. Então eu tenho que entender que a minha prática, ela reflete. E olha como a contaminação entrou, que não bastasse Judá casar com uma cananita, ele traz Tamar. Desobedecendo a Deus. No futuro, eu vou saber que Jesus é o leão da tribo de Judá. Vamos tentar entender pelo ponto de vista de Deus. Concorda que haveria potencial para destruir a linhagem do Messias? Qual que é o trabalho do maligno? Destruir a profecia que foi dada lá para Eva, que da descendência da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Judá aqui, através da sua atitude, estava comprometendo a genealogia do Messias. Mas o que Deus faz? Olha o que vai acontecer. Vamos seguir a leitura. Versículo 7. Ele, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Primeira consequência. Quem matou ele? Ah, foi uma epidemia de tifo. Ah, foi uma enfermidade. Ah, foi um inimigo. Não, foi Deus.
Primeira consequência da atitude ímpia de Judá: morreu o filho. Por que o filho morreu? Porque o filho era maligno diante de Deus. Deus veio e matou. Olha que interessante. Às vezes as pessoas dizem que Deus não pode ser autor do mal. E elas falam: como Deus matou? Sabe por que Deus matou? Porque aqui era bem. Esse homem era maligno. Se Deus o matou, é porque era para bem. Riscou da terra. Quantas e quantas pessoas más foram riscadas da terra pelo poder de Deus, mostrando que Deus salva a quem quer, e Deus arranca desse planeta também a quem Ele quer. Por que esse homem aqui era maligno? Não se sabe diretamente, mas a gente sabe, por vários princípios bíblicos, que o fruto não cai muito longe da árvore. Provavelmente esse homem aqui era maligno, porque ele aprendeu essas práticas dentro da sua casa. E o texto prosseguindo, ele vai confirmar isso. Olha que interessante. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência ao teu irmão. Gente, aqui é uma lei que ia entrar na lei de Moisés, que é o chamado levirato. Lembram que eu expliquei que a genealogia de José, pai de Jesus, ela tem na genealogia de Mateus o nome de Jacó como pai de José, e ela tem na genealogia de Lucas o nome de Eli como pai de José. E as pessoas falam: por que tem essa diferença? Porque a melhor explicação é a seguinte: José também teve um pai adotivo, que foi seu pai biológico, que provavelmente foi Eli. E ele teve o pai, considerado pai da descendência dele, que é Jacó, que é ligado à linhagem dos reis e também vai culminar em Davi. Isso chama-se lei do levirato. Você pegava numa família, eles tinham vários filhos. Se um filho morresse sem deixar descendente, o irmão ou o parente mais próximo tomava a esposa desse filho por mulher e gerava uma descendência para ela, inclusive sendo responsável pela descendência da mulher. Por quê? Porque mulheres naquela época não tinham a mesma condição de sustento que tem hoje. Elas não tinham as profissões que tem hoje. Hoje, por causa da tecnologia, uma mulher é muito capaz de se sustentar, às vezes até melhor que com o marido do lado, ou com o homem do lado. Mas naquela época elas não tinham profissão. Então, quando eu gerava descendência, eu passava a ser responsável pela mulher e responsável pela descendência. O que Judá faz? Pega o seu filho do meio e orienta a fazer isso. Aí, olha o que o camarada faz. Vamos seguir. Versículo 9. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Olha o que o Onã fazia. Veja, ele tinha relações sexuais com Tamar. Como eu costumo dizer, usava e abusava dela. E na hora dele cumprir a sua responsabilidade, que era gerar uma descendência, ele derramava o sêmen na terra. Dessa maneira, ela jamais iria engravidar. Dessa maneira, continuando essa prática, a vida de Tamar se transformaria em objeto sexual na mão de Onã. O rapaz simplesmente ia usar e abusar dela enquanto ele quisesse. E isso foi terrível nos olhos de Deus. Deus vem e mata ele. Então vamos tentar imaginar a situação da vida de Tamar. Quando eu estava preparando a palavra, eu estava pensando isso. Pensa, essa moça se casa, ela é vítima de uma primeira tragédia, fica viúva. Ser viúva naquela época era um decreto de pobreza. O próprio Novo Testamento, 2000 anos depois,
mostra a oferta daquela viúva pobre, que era 2 moedinhas ínfimas. E Jesus falando que todo aquele sujeito, a situação das viúvas era terrível. Porém, aquela moça, ela tinha uma luz, que era o quê? A lei do levirato. Quando vem um camarada que é responsável por abençoar a vida dela, que é responsável por proteger, que é responsável por honrar a memória do irmão, esse camarada começa a usar ela como objeto sexual. Ela deve ter ficado profundamente angustiada. Você imagina como que eles ficaram sabendo que o rapaz derramava o sêmen no chão? Porque veja, a prática sexual era dentro de um lugar fechado. Quando aquela moça viu que ele derramava o sêmen, com certeza ela foi reclamar, falar: olha o que teu filho está fazendo. Em vez de gerar descendente, porque veja, no quarto, concordo que só tinha ela e Onã. Não tinha mais ninguém na tenda, vamos ver como é que é o ato sexual deles. Não existe isso. A cultura da época não permitia, até hoje não permite. Então, com certeza, ela se viu usada, ela se viu abusada. E naquilo que era o direito dela, ela se viu injustiçada. Só que é um tipo de injustiça da pior espécie. Porque essa injustiça não envolvia apenas algo de falar. Envolvia algo muito íntimo, que é a relação sexual. Veja, ela não casou com Onã. Ela não amava Onã. Ela não se apaixonou por Onã. Tamar casou com ele. Tamar era apaixonada por ele. Tamar tinha expectativa de ter filhos de ele. De repente veio uma tragédia, essa moça fica viúva, sem nenhuma coisa, e ela se vê usada por um homem que nunca foi a intenção dela, ser marido dela. Você imagina que é você se deitar noite após noite com alguém que você não ama, ter relação sexual com aquela pessoa por um motivo nobre, que é gerar uma descendência, era o hábito da época, e sistematicamente aquela pessoa usar você sem provocar aquilo. Porque ela também não tinha como dizer não, ela era obrigada. E todas as mulheres naquela época tinham como dádiva ser mãe. Todas as mulheres tinham como dádiva ser isso. Essa mulher foi profundamente injustiçada. Mas existe um Deus que a Bíblia fala que é o Deus do órfão, é o Deus da viúva. Deus vem e mata Onã. Literalmente, risca. E resolve o problema. E aí o que acontece? Deixa eu tomar um gole d'água. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Veja, quem tinha que sustentar Tamar? Er morreu. Quem tinha que sustentar Tamar? Onã morreu. Quem tinha que sustentar Tamar? Judá. O que o bom caráter faz? Vai para a casa do seu pai. Sai daqui, trem ruim. Injustiça em cima de injustiça. Coisa errada em cima de coisa errada. E veja que interessante. Judá era supersticioso. Porque chegou e falou o seguinte: o problema está com a mulher. Morreu o primeiro filho, morreu o segundo filho. Além de ela ser injustiçada, ela se tornou alguém, entre aspas, maldita. Você imagina você ser considerado maldito? Você ser considerada maldita? É o que Judá fez aqui. O texto mostra, vai para casa do teu pai, mas depois o texto explica. Porque o medo de Judá é que o seu filho mais novo, Selá, também morresse. Para Judá, a culpa da morte dos filhos era de Tamar. Então olha que interessante, viúva, abusada sexualmente, maldita. Não bastasse isso, escorraçada da casa do seu pai, da casa do seu sogro. O pai, é lógico,
abraçou a filha, estava ao cuidado da filha, mas ela jamais teria que ter ido para a casa do pai. Quem tinha que cuidar era Judá, mostrando que Judá corrompeu os seus valores. O mesmo Judá que, se eu não me engano, épocas antes, juntamente com o seu irmão, assassinou toda a população de Siquém. Eu acho que foi Judá e não foi o Rubem, foi o outro. Quer dizer, já não era a flor que se cheira. Já era uma pessoa com vários problemas. A coisa só foi piorando. Ao casar com uma mulher estrangeira, piorou mais ainda. E aí, dentro da sua casa, era uma casa maligna, porque foi um relacionamento que gerou homens malignos. E aquilo só começou a trazer desgraça em volta. Sabe aquelas famílias arrebentadas que só produz coisa ruim? E isso acontece demais. Alguns de nós não têm histórias bonitas para contar. Isso eu aprendi com o meu primeiro pastor. Pode ver, no Brasil, a coisa mais comum que tem é gente que perdeu propriedade no jogo, é gente que perdeu propriedade na prostituição, é gente que perdeu propriedade para cachaça, é gente que perdeu propriedade das piores maneiras possível. O que eu vejo? 4.000 anos depois, o mundo não mudou nada. 4.000 anos depois, as mulheres continuam sendo tratadas como objeto de desejo sexual. E sempre que um homem pode, ele usa e abusa sexualmente de uma mulher. Sempre que o mundo moderno pode, as mulheres são sempre colocadas para baixo, sempre são arrebentadas, sempre são detonadas. Por quê? Porque o diabo, em especial, odeia as mulheres. Porque o diabo, em especial, ouviu a promessa, porém inimizade entre tu e a descendência da mulher. Por isso que as mulheres sempre sofrem de um modo especial. Mas aqui o caso de Tamar é muito mais amplo. Veja, agora foi mandado embora de casa. E aí o que aconteceu? Continuando a leitura. Versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois, no consolado Judá, subiu os tosqueadores das suas ovelhas em Tímina. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Olha que interessante. A esposa de Judá morreu. Só que o Judá era uma coisa tão engraçada que o melhor amigo dele era pagão. É a mesma coisa você, seu círculo de amizade, tem pessoas envolvidas com feitiçaria, com paganismo, com prostituição, com coisas erradas. Como você acha que vai virar a sua vida? Qual é a semente que isso aí vai gerar? Você acha que você vai andar com qualquer um e não vai ter consequência? Lembra que Provérbios fala que as más conversações corrompem os bons costumes? Da onde provém as más conversações? Primeiro, da natureza pecaminosa do homem. Segundo, de relacionamentos errados, construídos numa base errada. Judá guardou a viuvez da sua esposa e foi cuidar da vida. Gente, aqui o texto aponta para uma pessoa extremamente egoísta. O texto aponta para alguém que o tempo todo estava preocupado com a sua vida, com o seu interesse. Como é que é o mundo moderno hoje? Um monte de pessoas preocupadas só com o seu interesse. Mas aí o que acontece? Vamos seguir, versículo 13. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Olha o que Tamar vê: usada, escorraçada, o Selá fica grande. Peraí, mas e o levirato? Eu preciso gerar descendência, porque olha que interessante. Tamar não podia casar de novo, porque ainda havia descendência da família para cumprir o levirato. Se não tivesse mais nenhum filho, ela estaria liberada para casar de novo e ser feliz. Mas como tinha o levirato, ela não podia. O que aconteceu? A vida dela ficou congelada. Só que ela viu que estava tudo errado. E aí o que acontece?
por uma permissão de Deus, por um decreto permissivo de Deus, essa mulher fica doidona. Ela tira a roupa de viuvez dela, coloca um véu. Esse véu o que é? As prostitutas daquela época se cobriam com véu, para não serem reconhecidas. Diferente das mulheres de hoje em dia, que se transformam em atrizes pornô, que recheiam as capas de revistas para homens, e têm o maior orgulho de mostrar o rosto. Naquela época, pelo menos, a pessoa era prostituta, porque veja, quem vende o seu corpo é prostituta. Seja a venda desse corpo para o uso sexual, ou seja a venda desse corpo para desejo sexual. É que nós temos a tendência de mudar o pecado. Não, é um nu artístico. A Bíblia que eu leio fala que isso é prostituição. Qualquer envolvimento com pornografia é porneia, é prostituição, é pecado. A ira de Deus vem sobre a pessoa. Naquela época, pelo menos, as mulheres usavam um véu para não saber que era ela. Era um pouco mais digno. E aí Tamar veste a roupa, vai para um poço, porque o poço, aquelas regiões não tinham tanta água assim, não é que nem o Brasil, Mata Atlântica, que cada esquina tem um rio. Havia os poços. O próprio Isaac, avô de Judá, cavou vários desses poços, para poder sustentar a criação. Então ela sabia que num determinado momento, Judá, juntamente com Ira, iam ter que vir ao poço para dar de beber para os animais. E aí o que ela faz? Se produz inteira e se manda para lá. E vamos ver o que ela vai fazer. Diz assim, versículo 15. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixe-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás para que possuas a mim? Olha que interessante, Judá tinha cumprido a viuvez. O que ele foi fazer? Novamente, satisfazer um desejo pessoal seu. Gente, natureza caída. É o que nós vemos hoje em dia. Olhou para ela e falou: Nossa, caiu do céu. Já estou sem esposa há não sei quanto tempo. Vou aproveitar, como se diz hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é de Deus. Você vê o ladrão rezando diante da imagem para Deus proteger do assalto. Você sabia que tem ladrão que ora para proteger do assalto? Mais ou menos eu imagino o que aconteceu aqui com Judá. Quando ele olhou Tamar, não sabia que era sua nora. Tamar mais jovem que ela, vamos tentar entender a proporção. Judá deve ter sido pai mais ou menos entre 15 e 20 anos de idade. O filho dele, para chegar na idade de ser marido, tinha que ter entre 15 e 20 anos. Então a gente pode imaginar o quê? Judá devia ter em torno aqui de 50 anos de idade. E Tamar estava na flor da idade, mais ou menos com a metade da idade. Quando ele olhou, falou: Opa, caiu do céu. Só que Tamar chega para ele e fala: Mas o que você vai me dar como pagamento? E aí ele continua. Vamos lá, versículo... Me perdi. 17, isso, obrigado. E disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que envies? Ó, a esperteza dela. Ele tinha que dar o pagamento. Mas tipo assim, meu amigo, como é que eu vou me deitar com você se você não me der nenhuma garantia? Aí ele teve que dar um penhor, uma garantia de que ele ia pagar ela. E aí o que ele fala? Versículo 19. Não, versículo 18. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. E o que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi e tirou sobre si o véu e vestiu os vestidos da viuvez. Olha que interessante. Judá ficou tão fora da casinha que ele pegou aquilo que ele tinha de principal, que era o bordão, era o selo de propriedade, e entregou na mão dela. Imagina o seguinte: ele pegou o recibo da Ferrari, assinou e deu na mão dela.
O que ela fez? Ela pegou aquilo, voltou para a casa do pai e botou a roupa da viuvez. Mas olha que interessante. Deus tem tudo no controle. Essa relação, mais tarde na lei de Moisés, seria duramente condenada. A lei de Moisés proíbe que alguém se deite com a esposa do pai, que alguém se deite com a esposa do filho, que alguém se deite com a sua filha. Isso é muito claro em Levítico, capítulo 18. Só que naquela época não havia essa lei. Mas por hábito, jamais Judá se deitaria com Tamar. Ela teve que usar do engano. Nada mais natural. Eu pergunto, antes de conhecer o Senhor, o que era a sua vida? Eu respondo, como a minha, um tremendo engano. Quem era o primeiro da sua vida? Você. Qual era o maior interesse da sua vida e da minha? Eu mesmo. Quem era o segundo da sua vida? Você. Quem era o terceiro? Você. O quarto? Você. Nós estamos lidando com pecadores, igual a mim, igual a você. Mas olha que interessante. Quem é que tem poder de fazer uma mulher conceber? Qual o único ser do universo que pode fazer alguém conceber? Deus. Deus vai e abençoa aquela maluquice toda. Como? Tamar concebe. Por que Tamar concebe? Porque 2000 anos na frente ia ser contada essa história. E era a vontade de Deus que da genealogia de Jesus Tamar fizesse parte. Para ela fazer parte, ela tinha que ter filhos. O que Deus está fazendo? Está mostrando uma história maluca. Uma história virada no avesso. Mostrando que Deus pode pegar as histórias mais malucas que tem, as pessoas mais doidas, e mudar a vida delas. Eu aprendi com o meu primeiro pastor que essas histórias estão aqui, porque Deus quer mostrar que eu e você somos café pequeno para Ele. Mudar a vida, nós todos aqui somos encrenca. Mas perto dessas histórias malucas, Deus, muda. Por quê? Olha que interessante. Jesus é o leão da tribo de Judá. Não só Tamar teve uma atitude maluca, que acabou sendo abençoada com o filho, como Judá era um cara que era ímpio. Tão ímpio que olha o que ele vai fazer. Vamos seguir a leitura. Versículo 20. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém, não a achou. Por que Judá enviou o cabrito? Simples, porque o que tinha na mão dela tinha mais valor que o cabrito. Porque se o que tinha na mão dela era só um pedaço de pau para subir o morro, sabe aqueles cajadinhos que ficam no porta-mala para subir o morro? Sabe, Sabrina? Se fosse um pedaço de pau que nem aquele, ele não ia nem voltar a pegar. É compromisso, não é? Valia bem mais. Não, mas aqui valia. O que estava na mão dela valia mais que o cabrito. E aí o que acontece? Vamos seguir. Versículo 21. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. E então disse Judá: deixai-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado a esse cabrito, mas tu não a achaste. O que Judá fala? Deixa de boa, minha parte eu fiz. Mandei o que estava compromissado, mandei o que eu tinha acordado. Sabe aquelas pessoas assim? É um terrível pecador. Mas você chega uma pessoa e fala: não, eu sou honesto. Até que limite é honesto? Até o limite de se deitar com uma prostituta? É honesto até o limite de mandar a nora embora para a casa do pai sem cumprir sua responsabilidade? É honesto até o limite de permitir que ela seja usada pelo filho que nem objeto sexual? Gente, sou eu, sou você. Antes de Cristo em nossas vidas, o limite da nossa integridade era o limite do meu bem-estar.
Até hoje, em Cristo, eu tenho uma tendência muito grande de me aproximar de Cristo, visando o meu bem-estar. Eu não vou a Deus porque Deus é o primeiro, eu vou a Deus porque eu quero favor. Se até o nascido de novo pode se aproximar de Deus dessa maneira errada, quem dera uma pessoa como eles aqui que não tinha o Espírito de Deus. Percebe, gente, é a história de hoje. A pessoa íntegra, quem é você? Prêmio Nobel da Paz. O que você defende? Eu defendo a paz entre as nações. E que mais? Eu defendo o aborto. Opa! Como é que é isso? Sim, eu sou um homem do bem. O direito da mulher, meu corpo, minhas regras. Essa é a honestidade de Judá. Essa é a honestidade do mundo moderno. Essa muitas vezes é a nossa integridade. Se ela não for uma integridade baseada no Espírito Santo que habita em nós, se ela não for uma integridade baseada em eu ter a determinação de fazer exatamente o que a palavra fala, vai ser uma integridade corrompida. Vai ser uma integridade onde a natureza pecaminosa vai interferir, onde a natureza pecaminosa vai aflorar. E eu vou ter toda a série de problemas. Até que ponto vai sua integridade? A que tipo de esforço você está disposto para agradar Jesus? Que tipo de coisa você está a fim de fazer para a obediência da palavra de Deus? Essa é uma boa pergunta. Porque muitas vezes nós colocamos limites, muitas vezes nós colocamos restrições. Eu vou até tal ponto. Um exemplo, nossa, o pastor está exagerando. Não é o caso aqui, mas estou usando como exemplo. Quer que a gente vai para a igreja 2 vezes por semana? O pastor está louco? Eu tenho mais o que fazer, eu faço a minha academia. Eu tenho que cuidar de fazer coisas mais importantes que estão dentro do meu projeto. Então eu vou para a igreja quando eu bem entendo, eu vou para a igreja quando eu posso, eu vou ler a Bíblia quando dá na telha, eu vou orar quando bem me faz. Normalmente eu vou orar quando está alguém na UTI. Aí eu oro. Aí a hora que a chibata come no lombo, aí você vê o que é consagração. Percebe? O preço da nossa integridade é relativo. É esse povo que está aqui. Esse tipo de pessoa, com esse tipo de caráter, está na genealogia de Jesus. Olha o que mais que o Judá vai fazer. Olha que interessante. Versículo 24. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, que seja queimada. Ó, a graça na vida de Judá. Primeiro, vieram difamar a mulher. Segundo, fofoca. Notícia ruim, corre logo. A gente percebe que desde que o mundo é mundo, o homem é fofoqueiro por natureza, falando que não deve, falando de coisas que a pessoa nem sabia. Quem levou a notícia para Judá não sabia o que tinha acontecido com Tamar. Que falou? Nossa, essa meretriz adulterou. Não concordo com isso. E foi lá contar, mas não sabia que o pai da criança era o próprio Judá. Normalmente, quando acontece a fofoca acontece porque eu só olho um aspecto das coisas. Eu não olho o todo. Qual que é o problema da fofoca? Qual que é o problema da maledicência? O único ser do universo que consegue enxergar o todo é Deus. Eu não posso julgar o coração. Esse caso aqui, agora olha o que o Judá faz. Gente, Judá era um homem de poder. Ele devia ter homens à sua disposição, porque a maneira que ele dá a ordem, tirar para fora e queima, foi a maneira de alguém que poderia fazer aquilo, senão aquilo não seria uma ameaça real. Agora eu pergunto, da onde que ele tirou de matar a moça com o pior tipo de morte que a gente sabe, que é a morte queimada? Da onde que ele tirou isso? Não sei se você sabe, quando a pessoa é queimada, antes do fogo chegar nos órgãos vitais, ela vai sofrer por alguns minutos. Porque o fogo vem de fora para dentro. E até o organismo está em colapso.
Existem uns minutos. Entendeu? Nós temos um irmão muito querido que foi livrado das chamas dentro do carro, o irmão Antônio. Miraculosamente. Deus salvou a vida desse irmão, ia ser queimado vivo, porque estava preso no carro. Deus teve misericórdia e livrou. Agora vem aqui o Judá, e não quer nem saber o que acontece, tira para fora e queima. Essa é a natureza de Judá. Percebe a malignidade do ato dela? Podia chegar como, por exemplo, os romanos faziam, passa fio de espada. A gente percebe a característica de alguém que nesse ponto aqui foi cruel. Lógico, aqui eu estou me atentando a detalhes do texto, eu não conheço toda a personalidade de Judá, mas eu estou avaliando o que ele está fazendo aqui. E aí o que ela faz? Encerrando a história, diz assim, versículo 25, e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são essas coisas, eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é esse selo, e esse cordão, e esse cajado? E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Conheceu aqui até relação sexual. Olha que interessante. Da mesma maneira que o levirato era hábito da época, a gente percebe que Judá não tomou Tamar por esposa. Também era hábito. Olha que interessante, o levirato mandava o parente mais próximo. E no fim da história, Judá reconhece, mais justa é ela do que eu. Lógico, ele fala isso através do ponto de vista humano. O texto em nenhum momento está querendo dizer que Tamar era justa. Tamar usou do engano para conseguir o que queria. Tamar usou da prostituição. Tamar jogou na mesma moeda, coisa que nós sabemos muito bem o que é fazer. Por exemplo, você está no ambiente de trabalho. Primeira coisa que você quer é passar rasteira no colega para você ser promovido. Primeira coisa que você quer é tirar uma vantagem. Você joga conforme as cartas. Foi o que Tamar fez. Mas segundo o ponto de vista de Judá, Judá reconhece, eu tinha que ter dado meu filho para possuir a Tamar. Mas ela é mais justa do que eu. Só que veja que interessante. Ele não a possuiu mais, porque aí era coisa clara. Veja que interessante. Deus coloca Tamar na genealogia de Jesus. Inclusive ela vai conceber. Quer ver que interessante? Vamos voltar rapidinho em Mateus 1. Eu quero ver qual foi a concepção dela, que eu não marquei no meu esboço aqui. Deixa marcado em Gênesis, tá? Que nós vamos voltar lá para perto. Gerou gêmeos. Olha que legal. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Como é que eu sei que foram gêmeos? Alguém pode me ajudar? Porque Gênesis fala que ele nunca mais a possuiu. Foi uma relação sexual só. No 27 fala que é gêmeos. Como? Gênesis 38, 27 fala que é gêmeos. Vamos voltar lá, Gênesis 38, 27. Obrigado, André. Gênesis 38, 27. Olha que legal. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou a sua mão um fio encarnado, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, como tu tens rompido, sobre ti a rotura, e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Veja que interessante. Vamos fazer agora uma leitura, algo que eu não tinha pensado. Todo mundo sabe que posição de parto,
o que sai primeiro é a cabeça da criança. Essa irmã já estava em trabalho de parto. Prova disso que a parteira estava lá. O que saiu primeiro, o braço de Zerá. Essa irmã correu risco de vida, porque você tem uma gravidez de gêmeos, onde um deles colocou o braço primeiro para fora, e se ele não puxa de volta? Vocês concordam, as mães aqui vão concordar comigo, sabem melhor de gravidez do que eu, que o nenê ele tem que estar encaixado com a cabeça para baixo para o nenê vir? O que acontece se coloca o braço primeiro para fora? Primeiro, os espaços ali são pequenos. Isso até mostra como com 3 meses perceberam que ela estava grávida, porque tem mulher que com 3 meses você nem vê. Então eu imagino que até o trabalho de parto dela não foi fácil. Até o trabalho de parto dela era coisa comum naquela época morrer no parto. Foi o caso da esposa de Jacó, quando deu à luz a Benjamim, irmão de Judá, que morreu. Mas quando Deus coloca a mão numa coisa, pode acontecer o que for. Eu vejo pela minha vida. Eu, por exemplo, fui criado em São Paulo, eu cresci no meio de um avivamento espírita. Para vocês terem uma ideia, na realidade que eu fui criado, havia umbanda e espiritismo nas casas. Era a coisa mais comum das famílias consultarem médiuns. Aí Deus pega um muito louco que nem eu, onde eu olho para a minha vida, vejo um monte de coisa pitimbada, vejo um monte de coisa errada, vejo uso de bebida, vejo uso de maconha, vejo coisas erradas, vejo um monte de gente passada para trás, vejo um monte de gente que eu pratiquei mentira contra eles, um monte de coisas nas quais eu fui injusto. Aí Deus vem, intervém nessa vida e salva. Olha para trás e vê a quantidade de desgraça que já aconteceu na sua vida. Olha para trás e vê a quantidade de contratempo, até para aqueles que crescem dentro dos caminhos do Senhor. Esses sofrem menos. Mas olha para a nossa vida, quanta coisa nós passamos. Eu pergunto, passamos mais ou menos o que Tamar e Judá? Porque Judá também perdeu 3 mortes na família. Judá tinha uma família de 5 pessoas, de repente ficou ele, o filho mais novo. Então ele também foi marcado pelas desgraças. Mas o que eu aprendo? Pode estar no meio da pior desgraça, pode estar no meio da pior coisa, pode estar no meio da pior coisa errada. Deus vem e conserta. Essa é a minha história, é a história que Deus escreveu. Por permissão dele, coisas aconteceram na minha vida que só foram possíveis de acontecer porque ele decretou, porque se ele não decreta, não acontecia, mas que estranhamente vem a colaborar para mim ser quem eu sou. Esse pregador que vos fala, dessa maneira que vos fala, é diferente do outro pregador, que é diferente do outro pregador, e você é diferente de mim. Porque cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma situação que passou na vida. Mas cada um aqui tem uma coisa em comum. Deus veio e Deus resgatou. E o fato de acontecer coisas ruins não quer dizer que Deus não estava no controle. Essa história que eu acabei de contar para vocês, gente, tragédia familiar. Das piores. Quantos crentes você conhece que perderam mulher e 2 filhos? Hoje em dia não é tão comum. Há 150 anos atrás era comum. Quantos e quantos missionários? Existe história de missionário que veio para a América e perdeu as 4 filhas virgem. Nem descendente teve. Teve história do famoso William Carey, missionário da Índia, o primeiro homem que traduziu a Bíblia para o hindu, perdeu 2 esposas. Então a nossa vida é marcada por tragédias, a nossa vida é marcada por coisas ruins. Mas o fato delas acontecerem não quer dizer de maneira alguma que Deus não está no controle. E da mesma maneira que onde é lido esse evangelho, Judá e Tamar são citados. A vida deles é consertada. A nossa também é. A partir daqui, Judá, de maneira pessoal, vai ser muito pouco citado. Se eu não me engano, Judá só vai ser citado aqui quando Jacó está morrendo e profetiza, falando sobre o leão da tribo de Judá, que era Jesus Cristo. Olha que interessante.
uma vida maluca, uma vida pitimbada, uma vida de desobediência. O Messias é chamado o leão da tribo de Judá. Não tinha outras 11 tribos? Eu, se sou Deus, eu falaria o leão da tribo de José. Dos irmãos, quem é o irmão que a gente vê que tem a melhor reputação? José. Quem é que é o leão? Judá. O que Deus está querendo mostrar? Gente, eu não vejo segundo vocês veem. O meu padrão é outro, eu determino as coisas de outra maneira, eu construo a história da maneira que eu bem entendo. Você vive a história, você me obedece, você vive com todas as suas forças, mas eu decreto a história. Ela está debaixo da minha mão. Seja bom, seja ruim, eu estou no absoluto controle. É assim que o Senhor atua. Vou falar uma coisa para vocês, não sei para você, mas isso para mim me dá tranquilidade. Quando eu olho para trás hoje e vejo todas as dificuldades que eu já passei, eu vejo a mão de Deus em várias situações claramente, abençoando a minha vida. Amém? Amém. Deixa eu dar uma olhadinha no horário. Eu só vou dar uma pequena introdução. Porque nós já estamos com o horário avançado, nem vou entrar na história de Raabe. Eu quero ler mais um versículo em Gênesis, que eu citei ele. Gênesis capítulo 22. Eu quero reler ele e encerrar. Nossa, me tomou tempo a história de Tamar. Mas fazemos assim, não ficamos preocupados. Quarta-feira a gente continua com Raabe, com Batseba e com Ruth. 3 figuras maravilhosas. Uma era prostituta cultual, a outra era mendiga e a outra era adúltera. Ó, gente de grife. É esse que é o nosso Deus. Gênesis 22, versículo 15. Diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizesse essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. O que chama a atenção aqui é o versículo 16. Por quem que Deus jura? Por Ele mesmo. O que quer dizer isso? É algo perpétuo. É algo inabalável. É algo que não tem como ser modificado. Por isso que da descendência de Abraão, a gente vai ver todo tipo de gente. Só dar um exemplo para vocês. Ezequias ficou doente. O profeta fala para ele: acerta a tua casa, porque vou te recolher. Aí ele chora. Quando o profeta está saindo do palácio, o profeta volta e fala: ó, Deus te concedeu 15 anos. O que Ezequias podia fazer? Podia falar: ó, beleza, valeu, fazer um churrasco. Não, ele pede um sinal, olha. E aí é dado o sinal. A sombra do relógio de Acás retroage. Deus faz. Olha que interessante. O Deus soberano faz o universo da marcha ré. Porque o universo inteiro está amarrado por leis fixas. Nós vimos isso no Gênesis 8, capítulo versículo 22. O universo está todo amarrado. Para a sombra do relógio voltar, o sol tem que voltar. Mas para o sol voltar, o universo todo tem que voltar. Por que Deus faz isso? Por causa da sua grandeza, da sua soberania. Um dos motivos é essa promessa aqui. Por quê? Porque na genealogia de Mateus, o filho de Ezequias é Manassés. Quando nasceu Manassés? Nos 15 anos que foi dado de vida para Ezequias. Imagina, Deus chega para você e fala: você vai morrer. Aí Deus te dá 15 anos, aí nasce um filho, Manassés.
O rei mais maligno que já pisou na história de Israel. Você fala, mas Deus é o filho da bênção. Só que Deus pega mais uma vez um cara mais maligno e salva quando o cara está na cadeia. E o cara passa a servir a Deus. E é nosso irmão. E nós vamos passar a eternidade com ele. E nós vamos perguntar para ele, olhar no olho do Manassés e falar, ô mano, diz uma coisa para mim. Como é que foi aquele negócio lá quando Deus te salvou, que você estava lá na prisão? Ô Ezequias, o profeta, conta para mim, como é que foi essa história do sol voltar? Essa é a natureza do nosso Deus. Esse é o tipo de coisa que ele faz. É o Deus do impossível. É o Deus que faz milagres, não como um supermercado, da qual eu usufruo da maneira que eu chego. Não. Ele faz milagre, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele faz milagre, porque ele já escreveu a história. Essa história não pode mudar, ela já está determinada. Sabendo disso, como filho obediente, eu me encaixo da maneira mais confortável que tem, com a fase que eu estou passando na minha vida, seja boa, seja ruim. Senhor, a Ti te glorificarei. Senhor, a Ti sejam dadas honra, glória e louvor para todos sempre. Senhor, está doendo, mas eu te louvarei. Esse tem que ser o meu papel. Amém? Se a gente for explorar cada pessoa da genealogia de Jesus e fazer a mesma coisa, nós vamos ficar até 2032 pregando aqui só no capítulo 1 de Mateus. Na quarta-feira eu continuo com as outras mulheres. Vamos orar?